Oi, gente, tudo bem com vocês? Conforme combinado, eu vou ensinar vocês a traçar esse modelo de vestido aqui, que venceu a votação no Instagram. Então, vamos lá. Eu vou dividir esse vídeo em partes, então vou ensinar a traçar a saia, traçar o corpo e a manga depois em outro vídeo, para não ficar muito grande e caber no Reels, beleza? Depois eu upo tudo no YouTube. Então, vamos lá. Abrindo aqui meu Audaces Moldes, eu tenho meu molde de base da frente, das costas e a base de manga. Esse molde aqui é no tamanho 42 e ele já tem um alargamento, né, que é uma folga de vestibilidade, para caber a manga bonitinho. Então, eu vou utilizar essa minha base. Mas, se vocês têm outros moldes, outros moldes base que vocês costumam utilizar, vocês podem utilizar sem problema nenhum, não precisa ser um molde igual ao meu. A única questão é que se você estiver trabalhando com uma base que tenha a pence de busto que sai aqui da lateral, vocês vão ter que transferir ou eliminar essa pence, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é analisar o nosso modelinho. Então, vai ser um vestido que tem o corpinho dele de lastex, decote reto, uma cavinha, cintura no lugar, saia levemente evasê, com franzido na cintura, um recorte na lateral da frente, da onde sai a fenda. O comprimento da saia provavelmente é um midi ou um longo, eu vou trabalhar com comprimento midi. E a manga, ela tem um leve bufante com um franzidinho aqui e esse detalhe que forma tipo um babadinho. O comprimento da manga é um pouquinho para baixo do cotovelo. Então, vamos lá. Eu vou começar pelo traçado da saia. Então, para isso, eu vou medir quanto que eu tenho de cintura aqui na minha base frente e na minha base costas. Para isso, eu vou pegar a ferramenta no grupo Conferência, Perímetro, clico aqui nessa linha de cintura 23, aqui no rodapé. Botão direito, eu saio da ferramenta. Para descobrir o tamanho da pence, eu venho aqui em distância, dou um zoom com o scroll do meu mouse, clico aqui no começo da pence e clico no final da pence. 3 centímetros. Então, isso significa que a minha cintura tem 20 centímetros pronta. Para poder fazer o franzido da cintura da saia, eu vou acrescentar uma porcentagem que eu julgo ideal, mas isso daí é uma questão de gosto, tá? Eu vou acrescentar 70% a mais na cintura da saia para poder fazer o franzido. E o comprimento da saia para ficar midi para minha altura, 90 centímetros é a medida que eu vou utilizar. Então, eu vou utilizar para desenhar essa saia a ferramenta retângulo que está no grupo Construção. Lembrando que eu estou trabalhando com os moldes deitados, porque essa é a forma de trabalho dentro do Audaces. Então, significa que na linha da horizontal da minha tela é o DX, que é o comprimento da minha saia. E no DY, que é a vertical da minha tela, é a largura, que é aqueles 34 centímetros que eu calculei de 70% a mais para franzir a cintura. Então, eu vou fazer DX 90 por DY 34. Eu vou clicar em qualquer lugar da minha tela e vocês vão ver que eu tenho X aqui, Xzinho aqui e Xzinho aqui. Significa que, movendo o cursor do meu mouse até essa marcação em X, para qualquer lugar que eu faça, eu vou ter essa medida de 90 por 34. Então, eu vou fazer esse desenho da saia, movendo o cursor do meu mouse, não preciso estar segurando o clique nem nada, só movimento o meu mouse até encontrar o X, aí sim eu dou um clique. Botão direito eu saio. Aqui, com a ferramenta perímetro, eu só vou conferir se está tudo certo, para vocês verem. Vocês vão ver que tem aqui duas paletas de usuário, abaixo do meu menu principal aqui do Audaces. Isso aqui eu coloco como um atalho para as ferramentas que eu mais utilizo. Se vocês quiserem, eu posso depois criar um videozinho ensinando como fazer essa paleta de usuário. Então, aqui agora para a saia das costas, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o perímetro para medir a cintura, 22 centímetros, botão direito, pego a distância e meço o tamanho da pence, 2 centímetros.
Então, a cintura da minha saia da frente e das costas está exatamente igual. Eu posso utilizar o mesmo molde para frente e costas da saia. Então, eu vou clicar sobre o contorno desse molde da saia da frente, botão direito, copiar, clico em qualquer lugar da minha tela, botão direito, colar. Está aqui a saia das minhas costas. Como essa saia, ela não tem zíper, não tem nada que eu precise fazer de abertura nas costas para poder entrar, porque ele já tá maior e vai ter o franzido do lastex, eu vou fazer essas costas sem emenda nenhuma e esse molde vai ser desdobrado. Mas eu não quero desdobrar o molde propriamente dito, porque na hora que você vai fazer a graduação, é muito mais fácil trabalhar com o molde dobrado ao meio. Então, para indicar para o Audacity que esse molde vai ser desdobrado, o que eu vou fazer? Vou criar uma linha de simetria, que é uma ferramenta que o Audacity me fornece. Eu vou vir em Produção, Linha de Simetria. Aqui na saia das costas, eu clico na linha de centro-costas, onde esse molde vai ser desdobrado. Clico uma vez, clico duas vezes, botão direito, eu saio da ferramenta. Então, isso significa que esse molde vai ser desdobrado a hora que eu jogar ele lá no encaixe. Então, toda vez que você abrir o encaixe, inserir um modelo e aparecer assim, deseja desdobrar moldes com linha de simetria? Sempre clica sim, porque esse molde provavelmente não foi desdobrado aqui no Audaces Moldes, e lá no encaixe ele vai pedir para desdobrar, senão vai sair só metade da roupa. Eu vou afastar aqui um pouquinho da saia da frente para mostrar para vocês que aqui no meu rodapé eu tenho uma função que exibe o molde desdobrado quando a linha de simetria. Ó. Clicando sobre a ferramenta aqui, eu vejo um pontilhado, que é o jeito que meu molde vai ficar depois que for desdobrado. Se eu mover meu molde, ó, esse pontilhado faz parte do meu molde, que é a visualização dele inteiro. Mas como isso aqui mais me atrapalha e polui um pouco a minha tela aqui, eu vou desativar. Agora, o molde da saia da frente, eu realmente vou desdobrar, porque eu vou fazer um recorte depois, aonde vai ser a fenda. Então, para desdobrar, eu vou vir em Produção, Desdobrar, clico aqui no centro da frente, ó, e vejo como ele vai ficar desdobrado. É isso que eu quero? Clico mais uma vez para confirmar. Botão direito, eu saio da ferramenta. Não, perdão. O recorte da fenda eu vou colocar entre o centro da frente e a lateral, exatamente na metade aqui. Como eu tô trabalhando com a versão 18 do Audaces Moldes, eu tenho o snap automático, que é esse sinalzinho aqui que parece um ímã, né? Então, ele me ajuda a encontrar pontos médios. Então, eu tenho aqui um ponto de controle que indica o centro da frente e um ponto de controle que indica a lateral. Eu vou pegar a ferramenta Construção Reta para poder desenhar onde vai ser o recorte. E ao passar o cursor do meu mouse entre dois pontos de controle, ele vai me dar o ponto médio. Eu vou clicar, arrastar a minha reta até encontrar o ponto médio do outro lado. Aí, eu dou um clique, com o botão direito, eu saio. Então, aqui, eu já tenho a direção onde vai ser essa fenda. Para recortar, eu vou vir aqui em Produção, Cortar, mantenho aqui no automático, clico no contorno do meu molde, clico na linha que vai ser o referencial para o meu recorte, clico mais uma vez, clico mais uma vez. Tenho aqui agora duas partes. Eu sei que recortou, porque a partir do momento que eu faço o recorte, ao invés de ter só um sinal aqui, onde vai ser o fio do meu molde, eu tenho dois, um em cada parte. Agora, eu vou indicar até qual altura eu vou fechar essa saia, para dali para baixo ficar aberto a fenda. Então, eu vou vir aqui em Marcações, Inserir o pique, e em relação ao pique, eu costumo deixar ele com 0,3, porque aí fica um pique pequenininho e ele não vai correr risco de abrir o tecido e ficar um pique muito grande, depois ficar aparecendo depois que você costurou a peça um buraquinho. Então, um pique pequenininho garante que na hora que for cortar na peça, você vai cortar ele pequenininho. Isso é uma questão de bom senso também, não vai dar um
um picão no seu tecido, senão você estraga a sua peça. Sempre dá o pique do tamanho da marcaçãozinha que você tem no seu molde. E não faça marcação grande. Eu costumo usar o pique em forma T, porque fica mais fácil de visualizar ele no contorno do molde depois que você imprime esse molde. Então, eu não gosto daquele pique que é só um izinho, que é esse mais simples, porque eu tenho uma certa dificuldade de reconhecer ele no meu contorno. Eu vou usar o pique em forma T, mas vocês podem usar o que vocês acham melhor. Para colocar o pique, eu clico no contorno do molde, que eu quero inserir esse pique. Aí, eu vou vir aqui nesse ponto de controle, que é nessa linha aqui que eu vou inserir esse pique. Ele vai mostrar escrito nó. A hora que eu movo meu mouse, vai ficar uma marcação que parece uma cruzinha. Isso significa que ele marcou que é nessa direção que eu vou inserir esse pique. Aí, eu vou vir aqui em D, que é distância, e vou colocar 40, que é o tanto que eu quero que feche nessa saia, para depois abrir a fenda. Então, eu coloquei 40 e vou dar um Enter. Vocês vão ver que ele vai ficar uma linha pontilhadinha. Eu vou mover o cursor do meu mouse até encontrar a interseção entre essa linha pontilhada e o contorno do meu molde. Ele vai aparecer interseção, é isso que eu quero? Sim. Dou um clique, tá inserido esse pique. Para dar o pique do outro lado, eu vou clicar no contorno do outro molde, vou vir com o cursor do meu mouse até encontrar a direção do pique do molde que está encostado e vou dar um clique. Dando no zoom, eu consigo enxergar um pique para cada lado. Por esse motivo que eu não separei os dois moldes antes de dar o pique, porque fica muito mais fácil, porque você só precisa colocar a medida uma vez. Essa linha que eu utilizei para fazer o recorte, eu posso já deletar. Então, aqui eu já tenho a saia pronta, tá? Então, eu vou com o botão direito em Propriedades e vou renomear essas partes. Então, aqui em Propriedades, eu venho clicando nesses moldes que não tem nome. Esse N80-1, eu visualizo ele aqui, tem linha de simetria. Então, ele é o molde da saia costas. Tem gente que coloca traseiro, tem gente que abrevia o costas. Você tem que colocar um nome que você saiba o que é depois e que as outras pessoas que não fizeram esse molde, não tem tanto conhecimento, saibam o que é. Então, não abrevia muito, senão a pessoa não vai saber o que é e aí dificulta para todo mundo. Clicando no próximo molde, eu vejo que é um molde menorzinho, que tem o pique para baixo, significa que é a lateral da minha saia da frente. Então, eu vou renomear como lateral saia frente. E o próximo, e aí, todos eles estão uma vez só. A parte onde está escrito par não está marcada, porque todos esses moldes são cortados apenas uma vez. Clico no próximo molde, a parte grandona eu vou nomear como saia frente apenas. Também não é par, uma vez só, belezinha. Dou OK. Ó, foram renomeadas as partes. Beleza? Curte esse vídeo e aí eu vou postar a parte do corpinho em breve.